Olá, boa noite. Graça e paz para todas que estão nos acompanhando pelo chat, né? Graça e paz, sejam bem-vindos, minhas amadas. É um prazer aqui estar com vocês. Eu me chamo Dalila Santos Ferreira, sou esposa do pastor Rodrigo Alexandre, da Igreja Batista Esperança e Vida, né? É um prazer a gente estar aqui nesse podcast para finalizar, encerrando o mês de março, né? Que é um mês que é comemorado o Dia da Mulher. Então, um mês muito importante para a gente. E hoje nós viemos aqui para conversar um pouco sobre mulheres, né? Mulheres no do reino sendo influência, né? No meio digital, né? Mulheres do reino sendo influência no meio digital. Queria que cada uma pudesse se apresentar para que todos que estão nos acompanhando pudessem conhecer, né, vocês. Alguns já me conhecem, aos que não me conhecem, mais uma vez, meu nome é Dalila Santos Ferreira e sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista Esperança e Vida. Vamos lá. Fique à vontade. Olá, me chamo Letícia Medeiros, eu sou missionária da Igreja Tabernáculo do Senhor, ali na Coab, e é uma grande honra estar aqui nesse podcast com mulheres maravilhosas, mulheres pontuais para esse tempo, que têm sido influência de alguma forma na vida das pessoas, da sociedade, e é um grande prazer enorme estar aqui com vocês hoje, levando uma mensagem abordando esse assunto sobre a mulher, né? Esse mês de março foi um mês que nós falamos muito sobre as mulheres e o seu poder, a sua influência. E acredito que hoje também vai ser um assunto muito interessante para todas nós. Vamos aprender umas com as outras e é uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada. Boa noite, me chamo Daniele Castro, sou esposa do Adriano Castro, mãe de dois príncipes e uma princesa. Então, estar aqui hoje, a gente sabe que é um propósito do Senhor, né? Amém. Falar desse tema, onde a gente planta os nossos pés, tem sido frutificado por essa temática, então, muito pertinente, né? Agradecer pelo convite também, né? De estar representando o Influencia aí com essas meninas maravilhosas que o Senhor colocou no nosso caminho. Vamos todas aqui aprender um pouquinho também, né? Compartilhar, mas aprender também um pouquinho umas com as outras. E é isso, gente. Fica ligado na gente aí. Mandem as perguntas que, em nome do Senhor Jesus, nós vamos responder todas. Vamos ser usadas aqui para responder e tirar as dúvidas aqui. A paz do Senhor Jesus, eu sou a Carlinhos Santos, sou esposa do Rafael Campos, sou a mãe da Lana Sofia, do David e Rafael, meus filhotes, e eu sou ali membro da Assembleia de Deus São Luís, do Campo São Luís, do pastor presidente, nosso pastor José Guimarães Coutinho, e eu me congrego na área 129, nosso pastor é o pastor Mesquita, e nós estamos ali servindo ao Senhor, à igreja do nosso Senhor Jesus, onde meu esposo também, ele é dirigente de uma das congregações, quero até mandar um beijo para eles, que eu tenho certeza que eles estão assistindo, para a Igreja Nova Jerusalém, da área 129, para toda a área 129, e eu também sou idealizadora de um dos projetos conhecido como Mulheres Edificadas, que são devocionais em plataformas do Telegram, do WhatsApp, e ali nós compartilhamos mensagens em devocionais para edificação de vida de outras mulheres. Então, estar aqui e compartilhar ainda mais a palavra do Senhor Jesus é uma honra, e eu quero desde já agradecer ao convite. Amém. Amém. Boa noite, eu sou a Rayane Dantas, né? Vou encerrar aqui as apresentações, sendo mais uma aqui da Igreja Batista Esperança e Vida. Com muito prazer fui recebida e acolhida por essa igreja, que leva um lema, né, que não poderia ser outro, uma igreja de relacionamentos. E hoje estamos aqui, né, eu e a Dani Castro, representando aqui a liderança do Influencia aí, um grupo de influenciadoras cristãs, na qual as meninas que estão aqui também fazem parte. Eu não sou blogueira, costumo dizer, eu não sou a influência que aparece muito, eu fico por trás dos bastidores nessa organização, nessa direção aí, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem nos levantado para esse projeto que nós temos certeza que nasceu no coração de Deus. E estamos aqui hoje para, quem sabe, falar um pouco, na verdade, vamos falar um pouco do reino, do meio,
e abençoar a vida de vocês, mulheres, né, que estão aí conosco nessa noite. Convida aí a família, o vizinho, o primo, manda o link, se inscreve. Gente, para participar do sorteio, tem que estar inscrito no canal da IBEV. Então, entra lá no YouTube ao vivo e se inscreve no canal, porque é só prêmio top, tá? Então, se não tiver inscrito, não tem como ganhar. Fica aí. Isso, tem que se inscrever, dar um curtidazinha e colocar o seu nome aí no chat para a gente poder anotar aqui e você poder participar do sorteio. Bem, voltando ao nosso assunto, né? Bem pontual, bem atual. A Bíblia, em Provérbios 31, diz: mulher virtuosa, quem achará, o seu valor muito excede ao de finas joias, né? E ela tece mais sobre a vida de uma mulher virtuosa. E se você parar para pensar, essa mulher virtuosa, ela nos representa hoje, embora seja tão escrita há tanto tempo, mas ela nos representa, porque hoje nós vivemos essa mulher virtuosa da Bíblia. É aquela mulher que levanta cedo, que dá conta da casa, que dá conta do trabalho, que dá conta do marido. Então eu disse assim, nossa, parece que Provérbios 31, 10, a partir do 10, fala da mulher empreendedora, né? Hoje o empreendedorismo tomou conta aí, abriu as portas para o público feminino e, graças a Deus, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Pós-pandemia, as redes sociais se tornaram uma ferramenta onde muitas mulheres ganharam notoriedade, ganharam um meio de sustento, né? Uma forma de ganhar o seu pão. E eu queria perguntar para vocês, mulheres de Deus, vocês acham que, como mulheres do reino, mulheres servas do Senhor, nós podemos ou devemos estar inseridas nesse meio que é que são as redes sociais? Provérbios 31 é muito pontual para nós nesses dias, porque fala exatamente sobre a mulher virtuosa. E quando a gente vai para o hebraico, virtuosa significa força de um exército. É assim como Deus nos vê, que nós somos vestidas de força. Nós damos conta da casa, do marido, do trabalho, os nossos afazeres. Então, assim, é exatamente isso. Nós somos mulheres muito fortes. Embora diz que mulher é sexo frágil, eu discordo total, porque nós conseguimos exercer tantas coisas ao mesmo tempo, né? E um dia que parece que um dia é como se fosse meio período hoje em dia. E em relação a exercer em todas as áreas, inclusive no meio digital, eu acredito que a plataforma digital ela vem como uma ferramenta, tanto para o trabalho, tanto como para levar a mensagem de Deus nesse tempo. Eu creio que nós, como mulheres de Deus, nós temos que entrar em lugares onde outras pessoas não estão entrando, ou até estão entrando, mas não estão exercendo o seu poder de influência como mulheres. Então, por que não ser uma voz de Deus nesses locais, nas plataformas, no Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok? Por um tempo, eu até fiquei um pouco resistente eu entrava no TikTok, eu ficava resistente, porque eu via tanta coisas, meu Deus, eu ficava chocada. Eu disse, cadê o povo de Deus que não entra nesse lugar, nessa plataforma? Nós precisamos ser uma voz de Deus. Nós precisamos representar o Deus Todo-Poderoso nesses lugares. Porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores dele aqui na Terra. Então, como embaixadores de Deus aqui na Terra, nós devemos e temos essa missão de levar e entrar em alguns lugares, levando a mensagem de uma forma simples, pontual, para aquele que está nos ouvindo. E, inclusive, muitas pessoas nessa pandemia... Eu acho que a pandemia ela veio para fortalecer, né? Essas plataformas digitais. Porque muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas mulheres. E com a pandemia veio resgatar algumas coisas, alguns
sonhos que foram perdidos com a pandemia, porque muitas mulheres ficaram desempregadas. E as plataformas foram uma forma delas começarem a vender, se posicionar. Então, veio uma surpresa muito grande, né? Pelo menos uma coisa boa, a pandemia, ela veio mostrando algo de bom para nós. Até tirou, no caso, essa certa timidez que a gente tinha de aparecer, né? Na verdade, assim, só concluindo aqui o raciocínio de tudo que a Letícia já falou e da pergunta que a pastora Dalila fez, é que você, mulher, né, a gente se pergunta assim, eu devo aparecer nesse meio, é de Deus, eu não vou estar pecando, que ainda tem gente que tem esse paradigma, né, na cabeça, que não, se expor em WhatsApp, em Instagram, em TikTok, como a Letícia falou, e entre outras redes sociais, não é para crente, isso está errado, crente não pode. Então, assim, às vezes você está aí, você tem uma palavra para falar para uma mulher, que seja para um homem, para uma criança, que tem muita criança acessando nessas redes sociais, vendo tudo que é coisa pesada que não deveria ser visto, mas pode ser um conteúdo que pode abençoar vidas, e você se restringe por achar que você não tem capacidade ou que Deus não vai se agradar, quando você pode estar abençoando alguma vida com algum tipo de... que seja uma frase, um print que você vai postar. Então, concluindo e resumindo, nós devemos sim e podemos sim estar nesse meio, porque o mundo se atualizou e trabalha com isso. Então, nós cristãos, enquanto cristãos, temos que nos atualizar também. Tem chat aí, não? Tá, eu vou responder logo, antes da Carline concluir, justamente sobre essa fala que a Rayane, né, disse. A gente precisa estar no meio digital, né? A gente precisa falar de Cristo também no meio digital. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você está lendo a palavra, você tem propriedade para falar de Deus. E o Influencia aí veio justamente fortalecer o meio dos influenciadores, que é a nossa proposta, e dos empresários cristãos. Foi o pastor Rodrigo que fez a pergunta aqui, como Influencia aí nasceu e está ligado a algum ministério específico. Ela já está respondendo aqui. Nenhum ministério específico. A nossa ideia é o quê? Nós estamos aqui entre irmãos em Cristo. A gente sabe quem é o nosso Deus, a gente sabe a quem a gente serve. E a gente precisa, sim, nos fortalecer, conhecer como é que esse meio age, para que nós possamos criar as estratégias, né? Para estar ali falando como é que o empresário pode contribuir na vida de um irmão, né, no meio dele, se ele pode formar opiniões. Nós somos formadores de opinião ali no meio digital. A Rayane disse que ela não é influenciadora digital. Não, a gente pode não ser influenciadora digital, mas nós somos, estando no meio digital, nós somos formadores de opiniões. Propagadores. Exatamente, né? Propagadores. Conhecendo a palavra, nós estamos com propriedade para falar do que o Senhor nos reservou, do que as pessoas precisam, porque as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra do Senhor. E Influencia aí veio reforçar esse meio cristão, né, para que a gente esteja ali unido, trabalhando em prol de levar a palavra do Senhor, seja no meio de ministério de louvor, seja no ministério de devocional, seja no meio empresarial. E essa maior a funcionalidade do Influencia aí, e foi por isso que ele nasceu, justamente por esse incômodo, né, de a gente precisar se posicionar no meio digital. Eu acredito que todos nós, de alguma forma, influenciamos, quer seja de forma positiva ou negativamente. Eu gosto muito da história do livro de Esther, que vai nos apresentar duas personagens, né? Vasti e Esther. Duas influências, uma de forma negativa e uma de forma positiva. Então, todos nós fomos colocados na Terra para contribuir de alguma forma. Nós não estamos aqui só para ocupar um espaço. Nós influenciamos pessoas através da forma como nós falamos ou da forma como nós nos comportamos. Então, estar na Terra e influenciar é um papel importante. E o tempo a qual nós estamos vivendo é um tempo de rede social, é um tempo de mídia, é um tempo onde nós estamos tendo acesso a isso. Então, se nós temos essas ferramentas ao dispor, nós temos que usar isso para o reino de Deus. Quando Mardoqueu chama Esther e fala para ele, quem sabe
não foi para um tempo como este que eu te coloquei. Então, nós fomos colocadas para este tempo. Então, nós não podemos desperdiçar o tempo que nós temos e temos que usar ele de forma equilibrada e usar as ferramentas para a glorificação do nome de Deus, porque nós somos servos de Deus. Nosso primeiro propósito é agradar ao Senhor através do que falamos e da forma como nós nos comportamos. Então, se nós podemos usar as ferramentas digitais para influenciar outras pessoas na sua forma de pensar ou como elas devem se comportar, acredito que isso é o tempo oportuno para fazer isso. Tem uma pergunta aqui do irmão Marcos Aurélio, que fala o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: os cristãos têm utilizado as redes sociais para influenciar? Ou temos sido influenciados pelo mundo refazendo? Os cristãos têm utilizado as redes sociais para influenciar? Ou temos sido influenciados pelo mundo via redes sociais? Eu acredito que muitas pessoas têm sim usado as redes sociais para influenciar, só que nós precisamos ter cuidado e equilíbrio, né? Porque assim como as redes sociais, elas têm a sua forma positiva, elas também têm o seu malefício, que é o quê? É levar a pessoa a um desequilíbrio. E este desequilíbrio pode comprometer a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a vida dos seus filhos, seu ministério. Muitas pessoas começam bem na rede social e com o tempo vão se perdendo, porque perdem o seu propósito. Então nós precisamos ter muito firme aquilo que nós queremos na nossa vida, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. Quando nós temos essa convicção de quem nós somos em Deus, nós não seremos influenciados pelo que está de forma externa. Por isso que nós temos que estar sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua palavra, para que a gente não seja influenciado por este mundo, mas para que a gente seja uma influência positiva do reino de Deus nessa terra. Amém. Eu acredito muito que é sobre a questão do domínio. Em Gênesis 1:26, Deus fala: criamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Logo em seguida ele fala domínio. Domínio sobre os peixes, as aves, sobre a terra em geral. E por conta da queda, né, houve esse desequilíbrio. As coisas começaram a dominar o homem de uma forma desconfigurada. Então, acredito que existe o domínio nas redes sociais, ou uma influência para aquele que não entendeu o seu papel aqui na Terra. Porque quando você, como cristão, entende o seu papel aqui na Terra, você entende que a sua margem é influenciar pessoas. E não ser influenciado pelo mundo ou pelas outras coisas que acontecem nas redes sociais. A gente precisa exercer bem essa função, como mulheres e como homens, levando uma mensagem de uma forma equilibrada. Sabemos que as plataformas é um pouco perigoso, porque às vezes determina muito tempo. E se você não tiver um controle sobre isso, você deixa de exercer a função com seus filhos, com seu marido, no seu trabalho. Então, existe uma palavra chamada equilíbrio. A gente tem que andar muito como cristãs, de uma forma equilibrada. Sim. Pegando o gancho, eu queria te fazer uma pergunta, Letícia. Como é que você foi influenciada? Você foi influenciada? Você foi inspirada? Se as meninas também, Carlene e Dani quiserem comentar, também estão disponíveis, né? Como é que você foi influenciada a se colocar no reino, palestrando, né? Divulgando, participando de eventos? E se em algum momento você chegou a influenciar, alguém comentou contigo: olha, hoje eu faço isso porque eu fui influenciada por uma palavra, fui motivada por uma palavra que você deu. Sim. A minha vida é algo muito interessante, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E quando Deus me chamou, eu não acreditava que Ele estava me chamando para aquilo. Porque eu olhava o que Deus estava falando e pedindo, e olhava para mim e eu olhava: meu Deus, esse é completamente o oposto. E quando Deus me chamou para as redes sociais, não foi... É como se eu fosse impulsionada pelo próprio Deus. Eu nunca tinha aparecido, sempre postava mensagens, ou então
nos stories de alguém, mas levar uma mensagem minha aparecendo, eu nunca tinha aparecido. Mas era como se fosse o próprio Deus me impulsionando para aquele local, para a plataforma do Instagram. Comecei com o Instagram. E aí, quando eu postei uma mensagem que Deus me entregou, eu fiz a mensagem, postei, eu apaguei. Na mesma hora eu disse, meu Deus, nada a ver. Eu tô passando vergonha. O que é isso? A As blogueirinha. pessoas vão rir. Olha, ela tá pecando, tá querendo aparecer. Então, isso são coisas que vêm na nossa mente. Mas por isso que é importante você ouvir a voz do Senhor, porque Deus é que vai te conduzir. Se você for ouvir a voz das pessoas, você vai sair do trajeto que Deus tem para sua vida. Mas se você ouve a voz de Deus, você consegue ir, mesmo as pessoas falando ao seu redor que não é assim, que você. Não, você consegue ir pela linha reta, porque é Deus que te conduz. Então, no começo foi difícil, era uma briga entre Letícia com Letícia. Eu postava, apagava, postava e apagava. Até que Você mesmo se julgava, né? Sim. Antes de alguém julgar, eu me julgava. Então, assim, foi um processo de Deus na minha vida. Até então que eu postei o primeiro vídeo e deixei lá, e quando passou questão de minutos, eu recebi várias mensagens. Meu Deus, como essa mensagem falou comigo, como eu precisava ouvir essa mensagem. Ai, como eu estava prestes a fazer uma besteira. Ai, é tudo que eu passo. Então, aquilo foi como se fosse Deus afirmando, filha, eu te chamei para esse local, Olha para só. esse tempo específico. Porque quando Deus te chama, ele sempre vai te afirmar e reafirmar o motivo pelo qual ele te chamou. Porque a gente mesmo, às vezes, a gente vai ter dúvidas. Uhum. E Deus, ele conhece cada filha de Sempre uma tem forma. medo. Isso. E Deus, ele conhece cada filha. E ele sabe que tem umas filhas que ele precisa afirmar. E Muito. É o sinal de fumaça, gente. Deus, manda aí. E, então, esse foi o processo da minha vida, até que quando eu fui para as redes sociais, eu comecei a receber vários convites. Porque isso eram palavras proféticas que eu já tinha recebido há muitos anos atrás. Que por um ato de obediência, Deus começou a fazer todas as coisas. Amém. Então, é você obedecer aquilo que Deus tem para você e ser uma voz. Eu entendo que a gente, como mulheres cristãs, levando a palavra, seja por meio de louvores, pelo um devocional, propagando a mensagem do reino, é você ser uma voz de Deus nesses locais. Amém. Você aí em casa, viu, mulher? Não se envergonhe, não Vamos tenha lá. medo, não duvide. Bom, eu fui influenciada, assim que eu aceitei Jesus, eu fui influenciada por uma mulher chamada, que hoje é missionária Estrela Rabelo, se ela estiver vendo, um beijo, minha amiga. Que assim que eu aceitei Jesus, ela ia na minha casa, ela sentava comigo, ela pregava a palavra do Senhor, ela me pegou no colo mesmo, sabe? E começou a ensinar a palavra para minha vida. Ela começou a ver coisas que eu precisava melhorar, mas ela nunca chegava e falava com as próprias palavras dela. Ela usava a Bíblia para me corrigir, a Bíblia para me ensinar. Então, eu via o cuidado com as palavras, porque Deus, ele é cuidadoso, né? E você ser confrontado pela palavra a palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Então, diante disso, eu comecei a ministrar a palavra. Comecei a trabalhar com o departamento de jovens e aí foi começando os convites. Só que, quando começou o período da pandemia, aonde não tinha convite, aonde a gente não estava sendo chamado para ministrar, eu comecei a botar mensagens no WhatsApp para amigas, mandar devocionais para algumas amigas no privado. Só que algumas pessoas começaram, Karine, manda para fulano, manda para Beltrano. Aí eu falei, não, vou criar um grupo das amigas e vou compartilhar os devocionais. E quando eu vi, começou a chegar gente de fora, DDD de fora, eu falei, meu Deus, olha a responsabilidade que eu tô. E eu comecei a receber o retorno disso. Ou eu estava precisando dessa mensagem, nós estamos passando um período muito difícil. Então, que já até responde a pergunta que está aqui no chat, né? Que o pessoal perguntou se a gente consegue ver os frutos disso. Eu acredito que todo trabalho para Deus não é em vão.
Então, Verdade. sempre terá frutos. Uma semente lançada não é uma semente perdida. Em tempo certo, ela vai dar fruto, ela vai dar sim. Então, pregar a palavra de Deus não é desperdício, muito pelo contrário. É produtivo e gratificante, né? Verdade. Então, sim, sempre vai ver os frutos, porque é a palavra. Quando nós ministramos a palavra, nós veremos o retorno do que Deus vai fazer. O retorno do que a missionária Estrela fez na minha vida, né? Alcançou várias pessoas hoje, né? Então, talvez as pessoas não saibam disso, mas hoje eu quero evidenciar, né, o quanto ela sentava comigo, não tinha uma rede social, ela não usava uma plataforma, mas o fato dela ter sentado Era o meio comigo, que ela tinha. E era hoje tu usa o meio. Exatamente, era o meio que ela tinha. E hoje eu uso as ferramentas que estão à minha disposição para levar essa mesma palavra para que outras pessoas Amém. sejam também alcançadas e edificadas. Antes que Dani fale, que eu sei que ela vai falar o que ela teve como retorno nesse meio, eu quero só novamente enfatizar a vocês que estão aí pelo Instagram do Influenciaí, pelo Instagram das meninas que também estão logados aqui ao vivo. Não se esqueçam de ir no YouTube e se inscrever no canal da IBEV. Nós temos sorteio, mas só vai participar do sorteio quem estiver inscrito no canal da IBEV. Então tem um link no nosso Instagram, tem um link aí nos grupos. Não deixem de se inscrever, tá bom? Vai lá, Dani. Então, gente, esse negócio dessa caminhada é um negócio assim, meio complicado. Porque, assim, eu fui influenciada. Eu tinha uma amiga que, assim que eu entrei na faculdade, eu já era cristã. Mas como eu estou dando meu testemunho recentemente, eu era cristã, mas para mim eu ainda não era convertida. Para o que eu estou vivendo agora, o que eu era bem no comecinho, para mim ainda não estava. Faz pouco tempo que se converteu. Para mim, espiritualmente, sim. Porque a gente sabe, Sim, a gente verdade, sente. é uma mudança. Eu costumo dizer que normalmente quando você A gente inicia frequenta, né? com os pais, na verdade, quem é cristão, quem entregou sua vida a Jesus foram os pais. Até que você tenha o teu momento com o Senhor Jesus, aí que você nossa realmente experiência entrega, real com aí é ele. outra coisa. Você Como realmente é, pastora? Filho de crente. Crentinho não é. Mas eu não vim de lá cristão. Quem me cuidou espiritualmente foram tias minhas, que até hoje oram por mim, por minha família. Louvado seja Glória a Deus Deus. pela vida delas. Estou aí em oração pelos meus pais, né? Porque apesar de serem separados, nenhum dos dois tem o Senhor ainda no coração. A gente deseja, né, que os nossos familiares, nossos amigos, todos tenham essa alegria que a gente tem do Senhor. Então, voltando, né? A minha caminhada foi o seguinte: na faculdade eu tinha uma amiga que ela tinha um blog. E ela começou a compartilhar ali, né, comigo. A nossa amizade foi levando, ela gostava muito de compartilhar looks, fazia toda a descrição mesmo num blog, não era no Instagram ainda, porque a gente sabe que quem é blogueira é quem tem blog. No Instagram é influencer ou influenciadora digital. E aí, eu me interessei pelo assunto, né? E fui pesquisar qual era o retorno. Leiga ainda no assunto, mas para mim, eu precisava pesquisar. Aí, ela parou de escrever no ano seguinte, né? Que a gente começou a usar PRE de faculdade. Quem é universitário aqui sabe que a gente não vive. E eu entrei no mercado de casamento para fazer um extra, né? Como recepcionista, depois como cerimonialista. Fui sendo lapidada. Em tudo o Senhor foi cuidando, foi lapidando. E nesse meio, eu abri o Instagram para noivas, né? Que era meu xodó. Eu digo que era meu xodó. Fiz eventos pagos, fiz eventos para as noivas, mas sempre com um desejo assim de que estava faltando algo. E isso me incomodava. E com 5 anos de Instagram, que eu já fui em eventos de noivas, de fornecedores, conhecidíssima. Quem me anda às vezes pela rua diz: eu te conheço de algum lugar. Eu disse: gente. Pastora Dalila disse que Eu já conheço a Dani faz um tempinho, de casamento. De quando casamento. Ela era meio que uma blogueirinha dos casamentos, né? Pois é. Aí depois ela foi mudando. Fui. Porque justamente faltava algo. E esse algo do Senhor era minha família. Que eu precisava voltar os olhos para minha família. Para o cuidado da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu marido. E então eu fechei, né? Encerrei o Instagram para as noivas. Porque realmente, gente, a gente se dedicar demanda tempo.
é desgastante. Para quem trabalha, realmente tem que se dedicar tempo. E para a gente, enquanto cristão, ele não pode se tornar um ídolo no coração, porque ele vai tomar áreas da sua vida que não agradam ao Senhor. E às vezes, na questão teve uma das perguntas aqui, que a gente acaba se deixando influenciar, seja por conteúdo, seja por vídeo, seja por foto. A moda, E quanto mais você pesquisa aquilo, mais o Instagram te mostra, né? Para você desviar o caminho, para você desviar o foco, desviar a atenção. Então, aquela coisa da mulher empoderada, da mulher tá sempre à frente das coisas, isso, de certa forma, me consumiu. E quando o Senhor chamou minha atenção, foi justamente nesse sentido, de que eu precisava ser quebrada, de que eu precisava, né, voltar como filha amada e preciosa que eu sou, para esse cuidado, né, do lar dos filhos. Por mim, eu vou ser sincera, eu odiava, gente, cuidar de casa. Era uma guerra. A quem é dona de casa aqui sabe. Se o marido chega, a gente tá lá toda esculhambada, não tem comida feita, gente. Imagina a briga. Tá. Eu queria só complementar o que Dani estava falando sobre a questão da influência, né? Que Deus chamou a atenção dela para ela influenciar dentro de casa. Porque eu acredito que a nossa maior influência tem que ser primeiro dentro da nossa casa. Porque não tem como você ter autoridade para influenciar pessoas se você não influencia primeiro a sua casa. E eu acredito que a mulher de Provérbios 31 é a mulher que nós... Eu estava meditando nessa palavra hoje. Eu disse, meu Deus, como essa palavra de Provérbios 31 nos quebra. Sim. Como a gente olha e vê, meu Deus, eu estou tão distante disso. Mas, na verdade, a gente tem que olhar como se fosse uma inspiração de como nós devemos nos tornar como mulheres. Que a cada passo, embora seja difícil, mas é um passo de cada vez nos tornarmos parecidas com a mulher de Provérbios 31. Porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava fora, mas ela cuidava do seu marido, mas ela antecipava os serviços de casa. Então, assim, meu Deus, como eu estava meditando nessa palavra, como eu preciso aprender com essa mulher de Provérbios 31. Como ser uma mulher virtuosa. E basicamente, em cima disso que Dani estava falando, a mulher de Provérbios 31 é a mulher que primeiro cuida do seu lar. Isso mesmo. Do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, para depois cuidar fora. Isso, não comece errado. Não adianta começar. Inclusive, ela cuida até do futuro, ela antecipa, né? Porque ela prepara roupas para quando o frio chegar. E aí, para depois ela ir pro ramo, né? Ir para a labuta. A mulher de Provérbios 31 deve ser a nossa inspiração como mulheres. Nós devemos pra gente olhar ela com amor, né? Porque, como eu estava falando, o Senhor tinha que tratar. Eu olhava ela como desprezo. Eu vou ler isso ali. Para que eu vou fazer isso? Nessa minha caminhada de rede social, tinha várias meninas que eu acompanhava e tinham esse olhar também. Algumas o Senhor me usou para falar para elas, né? E também já estava me tratando ali. Então, acho que foi um chamado do Senhor para que olhasse com amor. E eu acho que realmente é isso. Se a gente quer influenciar também na rede social, que a gente olhe com amor para Provérbios 31. Porque o nosso chamado é um legado, né, para gerações. É um legado. Meninas, pastora Josi está agradecendo, Letícia, pela palavra, né? Foi inspiradora. E a pastora Josi faz a seguinte pergunta. Sabemos que sempre tem os frutos, mas como vocês lidam quando alguém fala algo que as deixam desconfortáveis em relação ao que postam ou divulgam? Bom, primeiramente, nós, né, somos seres humanos, nós realmente ficamos tristes com algumas coisas, porque, querendo ou não, existe sempre o contra. Porém, como eu falei agora há pouco, quando nós temos convicção de quem nós somos e para que nós fomos chamados,
é diferente. A nossa visão, ela amplia, ela muda. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que antes de nos formar no ventre, o Senhor já nos conhecia. E antes que a gente saísse da madre, ele já havia nos consagrado, nos separado como profeta às nações. E eu quero ressaltar com o que está em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que vai dizer assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as qual Deus preparou para que andássemos nela. Quando nós sabemos quem somos em Deus e nós sabemos o propósito para o qual nós fomos criados, nós andamos nisso, nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou, fazendo boas obras, sendo sal e luz. E quando nós temos essa convicção de que nós podemos sim, através dos frutos, como lidar se apegando aos frutos. Não se apegando às palavras contrárias, mas se apegando àquilo que o Senhor está fazendo. Eu aprendi algo com um determinado pastor que ele disse assim: Kalene, você pode estar diante de uma plateia de 20 mil. E talvez você não alcance os 20 mil, talvez você alcance uma alma. Mas se aquela alma se tornar discípulo, pronto, você já cumpriu o seu propósito. E agora eu quero falar, como ela estava falando, sobre mães. Talvez a gente não alcance 20 mil, talvez a gente não alcance 10 mil, mas talvez a nossa casa seja o nosso ponto de influência. Isso mesmo. Se eu alcançar o meu filho, se eu alcançar a minha filha, esse já foi o grande fruto. Esse é E às vezes até esposos que não são evangélicos, né? Exatamente. Vão acabar sendo influenciados por essa esposa que vai se posicionar de uma maneira diferente. Ó, já tem gente perguntando para a pastora Dalila sobre esse posicionamento dela agora nas redes sociais. Vou me posicionar. Vai se posicionar, tem mais até ou uma menos, pergunta sobre isso. a tua fala, Karlene, é como aquele ditado, é como o versículo, né? O que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí a gente muda, né? O que adianta você influenciar o mundo todo, ser conhecido, ser, vamos assim, amado, né? Ser, se tornar muitas vezes. Isso. E a sua família está destruída. Seus filhos perdidos, abandonados. A sua casa, um caos. É gratificante você sair de casa abençoado. Eu saí agora de casa, deixei a Lana e o David lá. Quando eu saí, a gente chorou e ele disse: mamãe, seja uma bênção. Então, receber uma palavra dessa de uma criança de 9 anos de idade, dele saber a importância. Por quê? Porque ele sabe que eu sou importante para ele, mas ele sabe também a importância que nós devemos ter para influenciar outras pessoas para que caminhem neste mesmo propósito. Isso é gratificante. Valeu a pena só o fato dele dizer: mamãe, vai com Deus, seja uma bênção. Seja uma bênção. Abençoe, influencie, né? Tem uma pergunta bem pergunta. aqui. Eu acho pode que fazer, seja meninas. direcionada para a pastora Kids, que vai entrar agora nesse meio, né? Ou Robin Newton Diniz. É preciso as igrejas trabalharem nas redes sociais como campo de evangelização? Certeza, com certeza. Com certeza, sem dúvidas. É uma ferramenta que nós podemos utilizar para avançar, né? Levar mensagens, evangelizar pessoas que não conhecem a palavra. Então, por que não? Nós podemos sim usar as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. E compartilhando junto com Carliane, que ela acabou de falar sobre a influência sobre os filhos, eu tenho uma enteada que é uma filha para mim. E não tem algo mais prazeroso do que você... Continuo falando sobre a mulher de Provérbios 31, que ela está no meu coração. Você ter essa mulher como inspiração e fazer as coisas como a palavra de Deus te ensina. Se você for uma mulher que anda segundo a palavra, você vai ter frutos. E os primeiros frutos que vão impactar vai ser dentro da sua casa. A minha enteada, ela falou uma certa vez para mim que a maior inspiração dela sou eu. Glória a Deus. Meu esposo também falou isso. Então, não tem como a gente não ficar com o coração cheio de gratidão. Sabe, momentos difíceis todas nós vamos passar, momentos familiares, conflitos existem. E isso existe para um aperfeiçoamento da nossa casa, um aperfeiçoamento como mulheres. Mas embora tudo isso é você conciliar e estar pavimentada na palavra e exercer a sua influência como uma mulher de Deus dentro do seu lar. Tem uma pergunta que está dizendo assim: vocês acham mais fácil influenciar através das plataformas ou influenciar pessoalmente? Gente,
Antes que as meninas tenham oportunidade, vai ser um resumo de tudo que elas já falaram, né? Porque, assim, às vezes você tem um chamado e você se sente incomodado, como aconteceu com a Letícia, com a Carlene, com a Dani, mas nem sempre você vai para as redes sociais, mas nem por isso você vai deixar de evangelizar e de ser a mulher de Provérbios 31, de ser a pessoa que vai receber bem as pessoas na sua igreja, porque quando você evangeliza de várias formas. Na sua vizinhança, dando um simples bom dia, porque nós vemos aí pessoas, né, amarguradas, carrancudas, que a gente passa, a gente não sabe qual é o dia daquela pessoa, mas você é cristão, então você transmite uma mensagem de influência quando você abre sua boca de uma maneira com um sorriso. Então, assim, não é, agora eu vou fazer um Instagram, porque é assim que eu preciso influenciar. Eu vou fazer meu canal no TikTok para mim poder ganhar almas. Não, se você não sente que esse é o seu chamado, que esse é a forma que você vai conseguir se desenvolver, existem outras formas. Mas enfatizando que hoje é um canal que a igreja precisa usar, que nós, enquanto cristãos, precisamos usar, porque o mundo tem usado e usado muito bem. Então, se nós não nos posicionarmos e aprendermos também a lidar com essas ferramentas, vamos deixar de alcançar mais vidas. Não é só elas, não precisa ser só elas, mas elas são importantes e devem ser usadas pela igreja. Então, mais uma vez, se inscreva no canal da IBEV para que você esteja ao vivo conosco todos os fazendo domingos. merchan aí. Viu? Se inscreve, já segue aí o Influencia aí, você que é um influencer cristão de São Luís, que quer fazer parte do nosso grupo, já se inscreve também aí, né, nesse canal, e não deixe de seguir. Nós temos um grupo de empresários cristãos. Você que deseja fazer parte, chama também aí no Instagram do Influencia aí para fazer parte desse grupo. Nós temos aí um ano inteiro de muitos projetos lindos. Amém. E você pode influenciar de alguma forma, seja sendo um empresário cristão. Então, as meninas que já trabalham, elas têm, cada uma que tem um nicho específico, também teve essa pergunta aí no chat. Se cada uma tem um trabalho, um nicho específico, elas vão falar disso, né, pastora? Só respondendo aqui a pergunta da Adriana, né? Carinhosamente eu a chamo de Drica, ela é uma prima muito querida, prima do meu esposo, mas acabou que eu adotei ela como prima também. Fazendo assim um pequeno resumo desse, como ela perguntou assim, gostaria de saber da amada pastora Dalila se foi muito difícil conciliar toda essa rotina, né? E qual é o seu conselho para quem está querendo trabalhar nessa área? Bem, quando eu comecei a essa vida de esposa de pastor, graças a Deus eu já fui preparada no namoro, porque desde o namoro eu já sabia que meu esposo seria pastor. Então, não tem como eu casar com um pastor e não pensar em seguir os caminhos dele. É impossível, né? Ele me deu, no nosso namoro, ele me deu um livro que é em Seus Passos, O que Faria Jesus. É um livro muito lindo, muito bom. E aquele livro, ele me tocou profundamente. E até hoje eu uso como uma ferramenta, como um parâmetro. Então, muita coisa que eu faço hoje, eu sempre penso, o que faria Jesus? No meu lugar, o que Jesus faria? De que forma agiria? Né? E eu fui uma pessoa que, quando meus filhos nasceram, tudo que eu não tive na minha vida, de afetivo, na área afetiva, na área emocional, né? Eu decidi que com os meus filhos seria diferente. Então, graças a Deus, embora também o serviço de casa não seja algo prazeroso, mas eu tenho um prazer muito grande de cuidar da minha família. Graças a Deus, eu tenho esse amor. Não é sempre, não é todo dia, não vou mentir. Não é todo dia que eu acordo muito inspirada em dizer assim, nossa, vou fazer um dia belo hoje para minha família. Não é verdade. Mas, graças a Deus, dentro das minhas forças, do meu limite, eu consigo conciliar isso, né? Então, eu consigo ser primeiro, para mim, a minha prioridade é a minha família. Depois de Deus, a minha prioridade é a minha família, né? Se eu não conseguir cuidar da minha família, para mim, o resto não vale nada.
Então, quando eu sou meio que a mulher virtuosa, eu antecipo as coisas, né? Então, se eu sei que no meu dia seguinte, no dia seguinte eu vou ter um dia bem agitado, porque além disso eu sou corretora de imóveis, né? Eu trabalho com vendas e às vezes do nada eu não tenho nada programado para outro dia, mas do nada vem um cliente assim, estou precisando de atendimento e eu tenho que estar disponível, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, porque é Deus que me sustenta. Eu só posso, é o que eu posso dizer. Foi Deus que transformou a minha vida, tirou os meus traumas, mudou o meu jeito de ser. Era bem, né? Quem me conheceu no passado sabe que eu era uma pessoa bem agitadinha, mas graças a Deus, graças a Deus hoje eu consigo ter esse equilíbrio. Eu cheguei a um ponto de me sobrecarregar para agradar pessoas, né? Mas hoje, graças a Deus, eu consigo dizer o não sem sofrer, né? Mas de uma forma que não também magoe a pessoa. Eu gosto muito também de trabalhar dentro da Bíblia, né? Usando versículos da Bíblia de uma forma que, assim, as minhas palavras não machuquem. Porque depois que você fala uma palavra, não tem como você tirar, né? É uma ferida que para cicatrizar. Não, a pastora Josi está dizendo aqui, ó. Sorte a tua, Dalila, porque eu não sabia que ia ser esposa de pastor. Aqui na IBEV Beijo tem pra algumas pastora que Josi, já viu? vieram preparadas pro campo, né? Pro Ministério, né? ministério. Outras não, tadinhas, vieram já no meio do caminho que descobriram. Mas, desculpa, José, mas em nome de Jesus, o Senhor aí vai te dar força, minha amada. Confia. Em cima da pergunta da Sandra, eu queria falar algo. Todas nós estamos influenciando de alguma forma. A gente influencia do lado positivo ou do lado negativo. E existem algumas influências que são intencionais. Quando a gente vai para as plataformas, a gente vai influenciar de uma forma intencional. Sim. E existem as influências não intencionais, que é como você se comporta diante das situações, das pessoas. E às vezes você faz algo ou de positivo ou negativo, você pode causar uma influência sobre uma pessoa. E aquela influência, como a missionária que ministrou na vida de Carliane, ela, perante uma pessoa que ela exerceu a influência que foi sobre Carliane, hoje ela pode exercer a influência dela sobre milhares de pessoas nas plataformas. Então, assim, a gente precisa entender que existem dois tipos de influências, aquelas intencionais, quando a gente vai para o campo do digital, TikTok, Instagram, WhatsApp, é, sim, uma influência intencional, mas também existe a influência também não intencional, como você tratar uma pessoa bem ou você tratar uma pessoa mal. Você está exercendo uma influência, ou até sobre seu filho. Quando você está em casa, seu filho olha você como mulher, orando, lendo a palavra, você está exercendo uma influência dele também querer ler a palavra, descobrir quem é o Senhor. Então, a gente precisa entender que a gente sempre estamos influenciando alguém. Lá no nosso devocional Mulheres Edificadas, esse mês de março, nós estamos abordando sobre as mulheres da Bíblia, né? E uma mulher que influenciou de uma forma positiva foi Joquebede, né? A gente olha para a história de Joquebede, a gente pensa o quão importante ela foi no pequeno período de tempo que ela teve ao lado do seu filho. Quem foi o seu filho? Moisés, o grande libertador do povo. Então, olha o pequeno período de tempo que ela teve ao lado do seu filho, mas que ela pôde influenciá-lo para que ele soubesse quem ele era, para que ele pudesse exercer o papel para o qual Deus o chamou. Então, nós temos que entender, quando Deus nos chama, pode ter um período de tempo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar na rede social. Eu não sei se Deus vai me permitir passar muito tempo, mas o período que eu estou, eu quero fazer aquilo para o qual Deus me chamou. Eu quero ser uma influência positiva. Eu não sei quanto tempo eu tenho ao lado do meu filho, que o dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei quanto tempo eu tenho lá no serviço ao qual eu estou exercendo. De que forma eu posso influenciar aquelas pessoas? Então, aonde nós estamos, nós podemos ser influenciadores de pessoas. Ainda tem aquelas pessoas que, assim, tá lá na rede social influenciando, né? Lê versículos, cantam, aí trabalham num ambiente com várias pessoas descrentes, aí a pessoa diz assim, olha, tá lá na rede social,
cheia da glória de Deus, que eu já ouvi algumas colocações como essa, né? Aí tá aqui, ó, parece, eu vou nem dizer a palavra que a pessoa se dirige, né? Tá parecendo o próprio aqui nas redes sociais, é a crente, é a cheia de Deus. Então, assim, até nisso, hoje, nós temos que ter muito cuidado com as nossas vestes, com o nosso posicionamento, com o nosso andar, com o nosso falar. Você está na rua, ninguém está te vendo, mas você passou lá e deu lá uma buzinada para alguém, botou um palavrão lá para fora. Ah, mas ninguém está vendo, eu estou aqui. Não, tem alguém que te conhece. Ah, esse ali não é o crente. Então, tem tudo isso, né, Carlinhos? Eu costumo dizer que nós somos conhecidos não pelo que falamos. Nós somos conhecidos pelas nossas ações, pelos nossos frutos, né? É o nosso testemunho, é o que nós carregamos. Então, se você, independente de onde você está, qual é o seu comportamento? Quais são a sua forma de falar? Isso as pessoas estão olhando. Então, não basta eu dizer, eu sou servo de Deus, eu sou crente. As pessoas vão querer evidências através do que você fala e através de como você se comporta. É por isso que sempre o Senhor vai dizer que aquele que me ama obedece. Não basta ser meros ouvintes, mas praticantes. Tem que praticar, tem que colocar para influenciar e também para evidenciar a que reino você pertence. Meninas, a Sandra Martins, faz a seguinte pergunta: vocês acham mais fácil influenciar através das plataformas ou pessoalmente? Foi essa pergunta que eu respondi para a Sandra. Sobre você ser uma influência de uma forma assertiva e de você não ser de uma forma intencional. Sim. Mas, de qualquer forma, só para dar mais um respaldo sobre isso que a gente está falando, eu acredito que as duas áreas, sim, elas têm seu grau de influência, tanto porque nas redes sociais você pode estar falando e fazendo algo que você não é de verdade, né? Uhum. Tem isso também. Uma Muito. vez eu olhei uma foto no Instagram de uma maçã muito bonita na frente do espelho do Instagram, mas quando você olhava as costas da maçã, ela estava toda estragada. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo que está no Instagram é real. Sim, sim. Mas o que está no real é que a gente tem que validar. Eu acredito que é uma ferramenta da gente ser uma voz de Deus, mas pessoalmente eu acredito que você sendo um bom testemunho, levando a mensagem do Senhor, é muito válido. Para ressaltar sobre essa pergunta, eu acredito que você pessoalmente, você sendo uma influência pessoalmente, respalda a tua influência de outra forma na internet. Se você, como é que a tua igreja local te vê? Como é que teu bairro te vê? Como é que tua comunidade te vê? Como é que essa influência pessoal te vê? É aí que a gente tem que parar e analisar se você está pronto para ir para o digital, se você está pronto para ir para a internet, sendo que você não é uma influência positiva pessoalmente, né? Então, o primeiro passo é sua influência positiva pessoalmente. Esse é o primeiro ponto. Logo depois, as outras atitudes, os outros chamados, se esse for o propósito de Deus, você ir para a internet ou não, isso vai, né, devagar, é um degrau de cada vez. Mas eu acredito que a influência de forma pessoal, ela é um pouco mais aconchegante, né? A gente está mais perto, a gente tem mais intimidade. É o que tem nos faltado muito hoje em dia, né? Muitas vezes, esse é um dos perigos da rede social. O toque, o olho no olho, né? Porque algumas vezes na rede social as pessoas não verbalizam de fato como elas estão se sentindo. Então você pessoalmente, por exemplo, eu sou coordenadora do departamento feminino da nossa área. Então pessoalmente eu consigo identificar, visitando nas visitas, nós temos projetos Dorcas, nós temos um projeto de visita toda terça-feira, a gente vai na casa dessas pessoas. Então pessoalmente a gente consegue identificar como elas estão, se estão bem, como está com a família. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa influência, né, mais de perto, ajudar mais de perto o outro. Eu acredito que esse é o ponto principal. Se a rede social for um caminho, glória a Deus por isso, mas cumpra o seu papel pessoalmente. O Senhor nos chama a fazer o ID dele, né? Independentemente se seja no digital ou no físico, mas que a gente exerça com maestria. Lembrando que a gente tem um alvo. Quem é o nosso alvo? É Jesus Cristo, a cruz. E os nossos olhos estejam voltados para Ele. Firmados na palavra.
a gente consegue influenciar no físico, digital. Exatamente. Meninas, me diga uma coisa. Vocês acreditam que ser uma influenciadora digital faz alguma diferença para a igreja? Traz algum benefício real para a igreja? Traz. Eu costumo falar que eu congrego em uma igreja pequena, ela é independente, ali na Coab. Então, assim, ela não é muito conhecida. E quando eu fui para as redes sociais e comecei a postar as mensagens, as pessoas começaram a se interessar, a perguntar qual o seu ministério, qual os dias que tem culto, quando é que tem culto de mulheres. Então, assim, sim, é uma ferramenta, mais uma vez, costumo falar que é uma ferramenta de Deus para a gente alcançar mulheres e homens, crianças, jovens. A gente pode sim, e é uma ferramenta de extrema importância para esses dias. E o mais interessante é que já me mandaram um direct. Letícia, eu estou prestes a fazer uma besteira. Como é que eu faço? Eu vim aqui pro culto, vai começar às 19 horas, te espero lá. E aparecer, e eu dar um abraço, sabe? Então, assim, se não tivesse as redes sociais, como seria, né? Aquela pessoa que estava tão aflita, tão agoniada, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Ainda mais nesse período de pessoas ansiosas, né? Exatamente, ela não teria essa oportunidade até lá, de saber o endereço. Então, assim, é uma ferramenta muito boa para nós. Eu queria dar 2 exemplos da influência que eu já exerci, né? Na verdade, que eu tenho fruto que eu ofertei para minha igreja, no sentido de que ano passado, esse mesmo período, a gente fez o quê? Uma programação para as crianças. A nossa meta era 60 caixas de bombom. E eu fiz o quê? Usei ali o meu meio, as pessoas que vieram através das redes sociais para mim, para a gente conseguir o alvo, a gente conseguiu. Uma outra situação foi para a gente fazer um evangelismo. No período de blog de noiva, eu fiz um encontro de noivas que a inscrição era fralda geriátrica. Então, eu recebi, né, as fraldas das inscrições de todas as noivas, levamos para a igreja e de lá a gente foi para um asilo fazer o evangelismo com os idosos. Então, a gente pode usar, né, a ferramenta a nosso favor, a favor do reino. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito firmado no seu coração, para que você realmente esteja ali no meio influenciando para Cristo. E eu já quero aqui até parabenizar, né, a Igreja Batista Esperança e Vida Deus, por este objetivo aqui. Aqui já está evidenciando, né, esse propósito, né, um podcast. Eu já assisti, vi os podcasts passados aí e tava olhando, né, sobre a palavra dos pastores aqui ministrando. Então, assim, olha como é edificante, porque muitas vezes as pessoas, tem gente que está doente, tem gente que está no hospital, tem gente que não pode vir por algum acidente ou porque está com o avô ou com a avó. Tem casos de pessoas que a gente acompanha que as redes sociais ajudaram de que forma? A pessoa está em casa com o pai doente, não pode ir para a igreja, porque não pode deixar o pai sozinho, não pode deixar a mãe sozinha. Então, está lá na rede social acompanhando o que está acontecendo, tirando dúvidas. Então, essas plataformas podem sim e devem ser usadas para o crescimento e para a edificação do povo de Deus. Graças a Deus, assim, a nossa igreja, desde a pandemia, não era algo muito que a gente costumava fazer, né? Que eram as lives. A gente o Albert começou a divulgar, né, os cultos, mas no normal era no domingo à noite. E com a pandemia a gente viu essa necessidade, né? E graças a Deus foi o que manteve muita gente, né, menos ansiosa. Muita gente ainda acreditando com a sua fé inabalável, porque a pandemia veio para trazer mesmo o caos e tirar a fé de muitas pessoas, tirar a paz. E graças a Deus, e desde então, aí já 2 anos pós-pandemia, e a gente tem permanecido com isso. E eu louvo a Deus pela vida do ministério. Só enfatizando esses benefícios aí para o reino, por exemplo, hoje nós temos 3 patrocinadores aqui que vão estar abençoando vidas através desse podcast, né?
Vamos embelezar uma mulher no espaço da Irmã de Gé, né? Vamos dar ali um voucher na loja de calçados Botão da de Ouro e na Paula Brasil. Paula Brasil. E temos um look da Botão de Ouro. Então, assim, vão ser vidas que vão... Já pensou você que vai aí ganhar Hoje eu nem vou poder voucher participar de da Paula Brasil? participar do sorteio. Quem vai ganhar um look aí da Botão de Ouro, quem vai ir lá no espaço da Irmã de Gé, sair ali belíssima. Gente, é uma bênção na vida de vocês. Então, as redes sociais, o podcast Bev está aí abençoando vidas. Então, tem sim, surte muito efeito. Temos aqui conosco uma das nossas participantes que está aqui nos bastidores, fazendo a live ao vivo pelo Influenciaí, que é a Dávila, Real Brasil. Quem não conhece essa frase, né, gente? É Real E aí, Brasil. Maranhão, bom dia, Brasil, bom dia, Maranhão, Real Brasil, ela está aqui conosco, ela só está nos bastidores. Também tem um espaço de beleza ali. Então, assim, alcança vidas, abençoa sim, tem muito efeito, abençoa o reino. Então, assim, vamos trabalhar e pensar que é bênção. Aquilo que Deus colocou, tudo que fez, que é bom, foi Deus. O que não presta, foi o diabo que veio tentando imitar. Então, tudo que é bom é criação dele, nós podemos usar com sabedoria. E justamente tem até uma pergunta sobre isso, né, Raine? A Raine falou sobre empresários. Como a mídia digital poderia ajudar esse empresário? Todos esses nomes citados são empresários cristãos, são empreendedores cristãos. Influenciaí veio para ajudar vocês a divulgar o serviço de vocês, para somar forças, né? Para aliar ideias, que às vezes a gente está ali tão... Independente de denominação, não tem denominação nenhuma. Tem aqui, como as meninas já falaram, tem eu aqui da IBEV, o RU, tem as meninas da Assembleia, da Batista, lá nós temos Quadrangular, temos Universo, tem tudo, gente. O importante é ser povo de Deus, ser de fato ali condizente com a palavra dele, a gente faz toda essa análise para entrar no grupo, a gente pergunta o nome do pastor, faz toda uma pesquisa e você entra. Você não entra só dizendo que você é crente, Faz uma não. anamnese. Faz uma anamnese. E eu já quero falar aqui pra vocês, gente, o meu esposo, ele tem uma empresa na rede social. Projetados já. Ele tá Móveis aqui no Projetados. YouTube. Deu boa noite aqui. O meu também, viu, gente? É dentista. Ele- Vamos logo arrumar os dentes aí. Então, assim, olha como eu ajudei ele nessa parte. Porque meu marido, ele não gosta de mexer com rede social. Não é o foco dele, ele não gosta de botar a cara, nada disso. Todo homem. Então, sobrou pra quem? Pra mim. Peguei a rede social dele e comecei a trabalhar na RR Móveis Projetados, mostrando os móveis, mostrando os bastidores, É importante, mostrando o não que é? estava acontecendo, botando a cara. necessário. Porque isso passa credibilidade, isso passa quem é que está por trás, Isso. confiança do teu trabalho. Então, o quão é importante, você que é empresário, que está aí, procure um influencer aí para lhe ajudar se você não quer aparecer. Porque é muito importante, isso ajuda demais. A gente cresceu muito. Hoje, 50% das nossas vendas vem através da plataforma da rede social. Olha só. Entendeu? E Então, ainda ajuda tem muita gente, principalmente cristão, resistindo a isso. Né? Justamente por isso a gente criou esse grupo de empreendedores para estar trabalhando isso na mente desses empreendedores, principalmente cristãos. Esses dias eu estive visitando um espaço de uma pessoa altamente qualificada e altamente experiente, diferente de muitos que têm surgido apenas como estão falados blogueirinhos. Mas são pessoas que estão ali, que têm anos de qualificação, de experiência, mas estão apagados porque não estão sabem atualizados. Não manuseiam o Instagram, não sabe, tudo bem, chama alguém que sabe, influenciar e te ajuda. Mas é muito importante que você esteja hoje antenado, de verdade, ativo nas redes sociais. Como? Gente, você tem que se você não sabe, como eu já falei, contrate. Mas você pode todos os dias postar o seu produto, falar da sua qualificação. Às vezes você tem aí 15, 20 anos de experiência e tem um que se formou ano passado, mas está lá com 10 mil seguidores porque ele posta. Porque ele está todo dia trabalhando na rede social dele, enfatizando que o produto dele é bom, que ele é um bom profissional, sendo que ele nem tem um ano de experiência ainda. E você aí com 15 anos de experiência ainda não soube lidar com essa ferramenta. Você é obrigado agora a ir lá fazer um curso de Instagram? Não, existem pessoas que podem te ajudar com isso. Mas o empresário, né? o empresário tem que sim hoje estar nesse meio e precisa estar conectado nas redes sociais. De suma importância a participação. E nós cristãos estamos ainda muito devedores disso, né? Seja qual for o nicho, seja qual for a sua área, você precisa hoje estar nas redes sociais para que você tenha uma palavra que a gente usa, a prova social.
né? Se você é um bom profissional, mas você não tem um Instagram que não tá nada com nada, tem uma foto nada a É um ver. cartaz de visita, né? Isso, É a tua forma de apresentar, porque hoje em dia as pessoas estão aonde? Elas Nas redes sociais. Até Então, as é vovozinhas, os momento, vovozinhos. Olha, eu acho que todas nós, quando vamos precisar de algum serviço, de algum produto, a primeira coisa que a gente vai pesquisar. corre pro Instagram. Lógico, E a gente procura lá qual o produto, qual o serviço. Então, assim, a gente tem que se atualizar. A gente tem que estar, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Então a gente verdade. precisa entrar nas redes sociais e fazer o Instagram, porque ali é um cartaz de visita, as pessoas hoje estão lá. Então nós temos como empresários ir para essas plataformas. E as influências têm sido um meio ainda mais forte de fazer essa propaganda, porque é a prova real. Elas irem, elas mostrarem, elas vestirem, elas falarem. Então, assim, tem sido um meio de maior alcance os O influencers, as alcance de influências. visualização. De visualização. Porque influenciador não é vendedor. Isso. Você também precisa fazer sua parte lá dentro da sua empresa, né? Formar a sua equipe para receber esse público que ela está levando alcance de visibilidade para sua empresa. Então, o produto final, quem vai vender é seu vendedor lá. É você que está aí fazendo seus bolos, seus doces, suas decorações. Certo? A irmã Constantina, né, é da nossa igreja, ela fala o seguinte: hoje o meu trabalho da rede alcança pessoas no mundo inteiro através das redes. E realmente ela começou a postar durante a pandemia o dia a dia dela, os trabalhos dela. Ela é uma grande artesã, ama os trabalhos dela. E ela começou a postar no YouTube, posta nas redes sociais o dia a dia dela. E ela deu até um testemunho uma vez de que alguém de outro estado, se eu não me engano, foi de outro país, mas eu vou me limitar ao estado, mandou mensagem dizendo que os vídeos dela estavam abençoando, estavam motivando essa pessoa a fazer algo também na vida dela, né? Teve uma pergunta aqui da Drica, ela fez especificamente para mim, e aí eu também, depois de falar, vocês podem comentar, né, se quiserem. A Adriana fala o seguinte: pastora Dalila, sendo mãe de menina, você pode nos dizer como podemos conduzir nossas meninas, porque elas acabam querendo se inserir nesse meio também. E não tem como, né? Se os mais velhos ainda têm resistência ao meio social, às redes sociais, os jovens, de criança, na verdade, até porque hoje tem criança que mal sai da barriga da mãe, a mãe já pega o celular e coloca lá para distrair, né? Que para mim, eu fico olhando e disse, não, dê um livro, dê um brinquedo pedagógico, mas não dê um celular. Você não sabe o que você está fazendo com seu filho. Mas hoje minha filha vai fazer 18 anos, agora em maio, né? Eu tenho 2 filhos, um de 21 e a Gabi, o Joshua de 21 e a Gabi que vai fazer 18 anos. A Gabi, ela já quis ser blogueira, né? Ela já quis ter um canal. Ela já até tentou fazer um de maquiagem, mas quando ela quis fazer, ela era bem nova. Eu acho que ela estava no 7º ou 8º ano. E eu disse para ela, eu disse, meu bem, você não tem maturidade, né? Não de forma agressiva, porque você tem que saber falar, né? Sim, você tem que saber convencer. Você vai ali pelas beiras, né? Pelas bordas. Eu mostrei para ela que ser uma blogueira, ser uma pessoa que ia trabalhar com a imagem, né? Ia demandar muito tempo dela, muita dedicação. E isso ia afastar ela de outros compromissos, que um deles era os estudos. E eu disse para ela, para mim, o estudo hoje é algo primordial na sua vida. Então, assim, se eu realmente percebesse que isso ia dar um retorno para você, que isso ia fazer diferença na nossa vida, acredito que eu até apoiaria e caminharia ao lado dela. Mas eu já conhecendo, porque a mãe conhece, ela sabe quando aquilo vai tornar o ego dela muito elevado, eu sabia que aquilo ia distanciá-la. Não só da escola e futuramente da igreja. E graças a Deus ela conseguiu entender. Eu disse, olha, a própria Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, né? Então esse não é o seu tempo, ainda não é o momento. Vamos aguardar. Lá em casa tem um lema que antes do ensino médio tem muita coisa que é proibido, né?
E eu disse para ela, quando você terminar o ensino médio, que aí o seu compromisso já vai ser com a faculdade e aí já é a sua profissão que você vai ter que cuidar, a partir dali dos seus 18 anos, é você que escolhe, você que vai trilhar seu caminho. Mas antes disso, é um compromisso meu com você, né? A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E eu quero lhe dizer que esse não é o caminho. Graças a Deus, hoje, até outro dia mesmo a gente conversou sobre isso. Mãe, a senhora lembra? Aí eu disse, sim, ela, ainda bem, mamãe, que a senhora não deixou. Graças a Deus. Ainda bem que ela foi obediente também, né? Porque aí também foi um papel é o também jeito de principal, né? conversar, né? É o jeito de Exatamente. você mostrar. Porque se você fala já com aspereza, já vai de uma forma rude. Eu acho que aí também, pastor, entrou o Já seu bloqueia. relacionamento com ela. Sim. Porque aí os pais, Isso. às vezes, não têm esse relacionamento com o filho de conversa, de parceria, de amizade, de esclarecer tudo. Então, assim, nada que ela falasse no momento como esse, por mais que nesse momento ela quisesse conversar, se ela já não tivesse esse relacionamento, o filho não ia ouvir, porque ele já tinha ali todo um sentimento dentro dele de desobediência e não ia funcionar. Mas, graças a Deus que lá, Graças tanto a teve a Deus. conversa, como teve a filha obediente, que esteve aí agora esperando o momento certo. Gente, rapidinho, antes de continuar, os meninos estão perguntando sobre os prêmios. Gente, vocês podem presentear as esposas, tá bom? Vocês podem fazer parte do Eles vão sorteio. participar do sorteio. Quem entrar vai fazer. Podem Amor, presentear as amor, esposas. amor, aparece aí, amor. Não, ele é Eu o quero mais ganhar. presente aí. Tá, Pastor Adailton botou aqui agora, entrou e disse que ele também está na fé que ele vai ganhar esse prêmio. Vai lá. Bom, andar aí pro Carlinhos, vai salão falar? para fazer um penteado nesse cabelo. Carliene vai comentar sobre... A Letícia também quer comentar, mas só ressaltando sobre a questão do diálogo, né? Eu tenho uma filha de 13 anos de idade. E lá em casa funciona da mesma forma, tudo é com equilíbrio. O menor, ele não tem celular, a maiorzinha, ela tem a Sofia, devido também à escola, né? Porque hoje eles trabalham muito com aplicativos de celular para baixar conteúdos e tudo. Mas lá em casa teve um período agora que nós tiramos um mês de jejum, sem celular, sem televisão. Ficamos sem televisão, sem celular. Mas por que isso? E eu fui explicar para a edificação da nossa vida. Então, como a pastora falou, é uma questão de diálogo. Quando nós sentamos com os nossos filhos, quando nós temos diálogo, fica tudo mais fácil da gente conversar e apresentar para eles o porquê Pra não, quê? o para quê, qual é o objetivo daquilo ali. A Sofia, a gente sempre teve um diálogo. Minha filha é muito tímida. Essa preocupação de rede social eu não tenho muito, porque a minha filha ela é muito Olha que ela pode se descobrir. Não, ela não, pode, A Letícia era muito descobrir. tímida. Mas a Sofia, por enquanto, ela tá tímida. A minha não Fica é. tímida. Então, assim, para isso eu não tenho ainda. A essa minha não é nada preocupação, ela tímida. ainda tá- O menorzinho quer mais pra frente, mas graças a Deus ele tá quietinho, não tem isso. Mas é como eu tô falando, é a questão de diálogo, é a questão de você apresentar os perigos, né? A minha filha, eu sempre conversei com ela sobre tudo, muito cedo. Com a Sofia, quando ela fez 9 anos de idade, a gente sentou e conversou sobre assuntos que são muito preocupantes hoje em dia, como abuso, como relacionamentos, né? Precoces, Precoce. Tudo isso eu sentava com ela, desenhava num papel e ia apresentando o que pode, o que não pode, né? Então isso é muito importante a gente estar sempre com diálogo. A Letícia também quer falar. A pastora Dalila falou, ela exerceu a influência, né, da mulher Provérbios 31, porque a mulher de Provérbios 31, ela também tinha a sua forma de falar, porque às vezes não é o que você fala, é a forma como você fala, como você sabe conduzir toda a sua casa. Então é de extrema importância nós, como mulheres, termos esse diálogo, respaldada na palavra de Deus e sempre orientar os nossos filhos como andar no caminho certo e fazer as coisas de uma maneira certa. É aí que entra a influência da mulher no seu lar, na sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus maridos, e é sobre isso. Hoje as redes sociais, eu me preocupo muito quando não há um controle, né? E principalmente não há uma orientação. Como a pedofilia, né? Muitas crianças, muitos adolescentes sendo assediados por falta de orientação dos pais, dessa comunicação, e aí acabam omitindo informações de pais. Sim. E quando você vê, acontece como um caso que, eu não sei se vocês souberam, mas de uma menina que durante 2 anos teve um contato com uma pessoa, né, pela rede social,
12 anos, ou seja, ela começou a falar com Aos esse 10. homem aos 10. Uma criança. Né? Criança. Então, e até antes disso, a mãe levava e trazia todos os dias para a escola. E ele sabia disso. Nesse ano, quando a mãe infelizmente não pôde, né, levá-la mais para a escola, ele descobriu que ela ia sozinha. O que ele fez? Saiu daqui de São Luís, foi no Rio de Janeiro e sequestrou a menina. uma menina de 12 anos. Olha o perigo. Né? Então, é uma coisa que, assim, muitos pais, para preencher a brecha, a ausência, o tempo, o cansaço, que às vezes até tem tempo, mas está cansado demais, permite, dá essa permissão. O que é que vocês acham sobre essa falta de controle, né, e de orientação dos pais, de tirar essa responsabilidade de cuidado para, ele fica calmo, fica quieto se eu deixá-lo nas redes sociais? Menina, só avisando que essa já é a última rodada, a gente já está no tempo de encerrar, mas a gente vai fazer esse último comentário e já fazer o sorteio, tá, gente? Só um minutinho. Como a gente estava falando agora, é a questão do equilíbrio. Como é que está essa questão dentro da sua casa? Se os nossos filhos, e se realmente a nossa casa é o nosso primeiro ministério, é a nossa base, nós temos que estar com um olhar focado neles. Né, nos nossos filhos, no nosso marido, porque muitas vezes também a gente fala só de filhos, mas muitas vezes a gente pega tanto o celular que esquece de dar atenção para o marido, esquece de dar atenção para o jantar na mesa, a convivência familiar. Então, tudo isso nós temos que ter muito cuidado, principalmente para quem trabalha com a rede social, tem que ter mais cuidado ainda, porque muitas vezes a gente quer se prender a uma rede social, porque eu tenho que determinar o trabalho. A gente tem que fazer horários. Até que hora eu vou fazer isso aqui? Se eu tenho um trabalho para entregar, preparar com antecedência, fazer um planner, eu gosto de trabalhar com planner. Então, faz um planner, organiza o que você tem que fazer, para que você tire tempo para a sua família, para a sua... Eu digo, comentando até com meu marido, teve uma época, só falando aqui também para ressaltar sobre isso, o meu marido, como a gente trabalha com questão de sozinhos, né, digamos assim, existiam clientes que queriam entrar em contato com meu marido no domingo para ele ir fazer orçamento. Ele botou o pé e disse não. Domingo é não o meu negociado. tempo, não negocio. Não negocio, é o meu tempo com Deus, é o meu tempo que eu tiro para estar com a minha família na presença de Deus. Então, se nós não tivermos, será que eu tô precisando de dinheiro? Não, eu vou só esse domingo. Se você quebra, para você quebrar de novo, fica confiança muito fácil. no que Deus vai prover, né? Eu já vivi isso. Como eu já falei, eu sou do ramo de imóveis, né? Sou corretora de imóveis. E eu já vivi isso, acho que umas 3 vezes. Eu deixei de vir à igreja no domingo de manhã para atender cliente, porque o cliente só tinha aquele dia. E todas as vezes que eu deixei de estar na casa do Senhor, nunca deu certo. Foi uma venda que nunca se concretizou. Então, hoje, e assim, não era uma coisa que normalmente eu não faço isso mesmo. Era sempre um extra. Só quando eu tinha certeza que o cliente só tinha aquele momento, vou abrir uma exceção. Não se negocia. Tempo com o Senhor não se negocia. Eu senti na pele, né? Dessa questão do tempo, da prioridade, porque eu também, depois do período que eu encerrei o blog de casamentos, eu continuei trabalhando com casamentos, mas de uma outra forma. Só que a gente estava num formato que eu precisava viajar, passar dias fora, né? E com 3 crianças em casa. Tinha uma rede de apoio? Tem, na verdade, mas não era a minha prioridade. O que o Senhor estava dando para o meu esposo, estava alimentando, estava tendo na nossa mesa. Mas aí, eu fiz o quê? Eu saí. Eu disse, não, Senhor, tá errado, eu sei que tá errado. Então, chegou uma hora que eu tive que perceber que eu precisava sair. E com o piquenique, porque o piquenique é uma renda extra, gente, graciosas memórias lá no Instagram, tá? A Dani já cuidou do nosso piquenique das mulheres em dezembro, né, foi de 2022. Que bom que vocês aproveitaram o gracioso momento de vocês. O piquenique, o que aconteceu? No início, realmente estava demandando muito tempo, porque eu não estava indo à igreja, não estava me agregando conteúdo. Eu disse, meu Deus do céu, isso aqui tá errado. Bora ajeitar o negócio aqui. Eu continuo com o piquenique, mas eu precisei adaptar ele, né, para que ele não tomasse tanto tempo de me congregar, porque a gente se congregar
a gente sabe que é importante. A gente está ali com os irmãos para aprender, para ser corrigido, para ser tratado. A gente precisa, gente, se congregar. Não adianta só tu tá ali na frente da rede social, falando da palavra disso, aquilo, outro, se tu não tá sendo corrigido. O negócio também tá meio errado. Não tá se alimentando. Então, eu precisei passar por toda essa adaptação, por todo um processo, para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Honrando ao Senhor, glorificando o nome dele e pedindo que ele continue me fortalecendo, porque a gente sabe que a vida do cristão não é fácil, né? Aconteceu várias coisas para que a gente não tivesse aqui hoje. Você não sabe nem verdade. Mas estamos aqui hoje falando a importância das mulheres no reino, as mulheres como influência. A gente não vai deixar, né, de influenciar, mas a gente precisa saber qual é o nosso lugar enquanto mulheres de Deus. Saber que o homem precisa tomar o lugar dele, né? E o nosso de auxiliadora. Menina, pode falar. Eu acredito que o nosso trabalho, ele não deve nos roubar desse lugar, que é a nossa casa com os nossos filhos, que é lá que existe uma edificação do Senhor. Então, esse lugar não pode ser um ladrão nas nossas vidas. A gente tem que ter um equilíbrio até em relação às redes sociais. Sim. Quem deseja ser uma influência nas redes sociais, nas plataformas, demanda de uma certa forma tempo, o planejamento, porque um conteúdo ele não é só postado e feito ali, tem toda uma preparação. Então, a gente tem que se organizar de uma forma equilibrada, os horários, para que isso também não interfira na nossa vida com os nossos filhos, com os nossos maridos e até mesmo no nosso ministério. Sim. Então, que a gente fique de uma forma muito válida, que você veja que as redes sociais, o seu trabalho não pode, de jeito nenhum, lhe roubar da sua família. Amém. Vai dar uma palavra, Carlinhos? Só fazendo as considerações finais, né, meninas? Muito obrigada pela presença de vocês, pela disposição, né? Pelo fruto que vocês hoje plantaram aqui. Eu espero que quem nos acompanhou durante esse tempo tenha sido edificado, tenha sido abençoado, que uma das palavras que foi falada aqui tenha brotado no coração daquela pessoa que está sedenta, que está com ansiedade, que está sem um rumo, sem um norte, e que eles possam entender que as redes sociais não trazem tanto malefício, mas você sabe que você sabendo dosar as coisas, você consegue crescer também. Sim. Nas redes sociais, influenciar. Sim. E ser influenciado de forma positiva, né? Sim, eu acredito que você pode ser uma influência onde você estiver. Na sua casa, no meio dos seus parentes, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você pode levar a mensagem de Deus não só nas redes sociais. As redes sociais é uma plataforma. Mas você, aonde você estiver, Deus lhe chamou para ser uma influência aqui na Terra. Então, que você possa influenciar e impactar pessoas. Eu costumo falar para o meu esposo que se uma pessoa sequer, se uma mensagem alcançar um coração, já valeu a pena. É verdade. Porque uma alma, ela vale muito mais do que o mundo inteiro. Então, assim, se você alcançar ao menos um coração, o objetivo já foi alcançado. Glória a Deus. Graças a Deus. A Dani vai agora aí falar o nome novamente dos patrocinadores do sorteio. Nós temos ali o nosso apoio com a irmã Ivana, que anotou ali os participantes. Quem participou, participou. Tem uma quantidade aí de pessoas, irmã Ivana? Qual é a quantidade? De 1 até quanto? Tivemos 184 pessoas ali presentes na live. Eita glória! E a pastora Ete, que também está aqui nos bastidores, vai já dizer 3 números aleatórios. Ela vai escolher 3 números, tá? E esses 3 números serão os ganhadores daqui dos prêmios. Só mais uma vez agradecendo a Botão de Ouro. Dani, continua. A Jaciele da Botão de Ouro, a Jaciele Pereira da Botão de Ouro, a Keila Coutrinho da Paula Brasil e a irmã de Jé Fernandes também do Espaço de Jé Fernandes. Aqui da IBEV, tá? Todas disponibilizaram vouchers para que vocês, os 3 sorteados, cada um vai ganhar um,
esteja lá usufruindo desse poder do Influencia aí, porque já Quem é ganhar, fruto chama a gente no Instagram do trabalho. Influencia aí, tá? Aí, tá bom? Isso, quem ganhar, chama a gente no direct aí. Só agradecendo Isso. mais uma vez a oportunidade que a IBEV nos deu, né, em nome do pastor Adailton, da pastora Ete, do pastor Rodrigo, da pastora Dalila, que está aqui conosco, do pastor Marcelo, pastora Josi, do tão primordial e essencial irmão Albert e a sua esposa, que está ali atrás das câmeras ali, é o responsável por isso aqui acontecer, e nós damos graças a Deus pela vida desse casal abençoado. Né? E das meninas que se disponibilizaram de estar aqui e ser bênção em nossas vidas nessa noite. Amém, pastora? Vamos fazer o Amém. sorteio? Amém. Que rufem os tambores. O primeiro, E o primeiro número prêmio vai é o 17. Número 17. Número 17, Quem é o número quem é? 17? Vai que é Ivana. ganhar um voucher da Paula Brasil. Da nossa Irmão querida Albert. Keila Coutrinho. Eu quero Quem é? aproveitar para mandar um beijo para Já minha segue irmã, lá, que tá? ela pediu um beijo. Eita, pastora. Mana, beijo, Deu te pra amo. Quem Foi? foi esse homem Vai fazer a abençoado? esposa. Felipe dos Santos ganhou o primeiro voucher. Aí, Filipão, ganhou. Não sei para quem que tu vai Lá, dar. vamos se é lá pra- no segundo número, se é pastora pra uma das Ete. mães ou pra namorada, mas tu ganhou. 35. Número 35. Voucher da Botão de Ouro da nossa querida Jaciele Pereira. Já segue lá, gente. Botão de Ouro, Paula Brasil. Ele causou esse bate-papo hoje. Gente, Gente, só dá no gente, nome. agora é só assim pra eu ganhar Olha. alguma coisa. É a primeira vez que eu vou ganhar alguma coisa no sorteio. Eu fui. Falta o terceiro e último número. Tem que ser uma mulher agora, gente. Vamos torcer pra ser uma mulher. O Só va- deu homem aqui. Gente, Vamos lá, mais um número, gente. 72. Será que vai ser pra uma mulher, gente? O voucher da Marli Salvino. Vai se Beijo, belezar. parabéns, vai meu se amor. belezar lá no espaço da Jé Fernandes. Gente, obrigado também aqui mais uma vez a nossa aqui influencer também, viu? A Dávila Real Brasil. O pessoal aqui dos bastidores, pastor Rodrigo, que tá ali atrás na torcida. Muito obrigado, gente. E até a próxima aí, que vai ter outras mulheres aqui. Em nome de Jesus, pastora Ete. Gente, quem quiser seguir as nossas abençoadas mulheres aqui, vão agora ter a oportunidade de dizer aí o arroba de vocês e dizer um pouquinho, novamente, no que é que vocês trabalham. Eu uso as plataformas para levar a mensagem do Senhor para edificação. O meu arroba é Letícia Medeiros, SS. Quem quiser me seguir, se você se identificou, me segue lá. Olá, mulheres. Eu sou a Carliene, do Devocional Mulheres Edificadas. Lá na rede social é só colocar Devocional Mulheres Edificadas. Nós estamos lá ministrando a palavra do Senhor, levando a mensagem do reino de Deus para a edificação da sua vida. Lembrando que você é preciosa para Deus. Amém. Carline, o teu tem um WhatsApp que vai direto para esse grupo do Tem Devocional, lá não é isso? no Na tua bio. Na bio tem Pastora o pesquisou, viu? tá Ó. vendo? Tem o Fiz link. direito. Obrigada, pastora. Lá tem o linkzinho onde você entra tanto nos grupos do Telegram quanto também nos grupos do WhatsApp. Vai É lá. isso aí. Gente, eu Vai tenho lá, o meu Dani. pessoal, que eu compartilho um pouquinho, só um pedacinho do meu dia a dia, que é a.Dani Castro. Tem o meu xodózinho, que é o Graciosas Memórias Piqueniques. E tem o nosso Influencia aí. Influencia.aí oficial. Eu vou fazer merchandise também do meu esposo, tá? Adrianoautopeças.slz. Quem precisar de orçamento, Precisar, é favor, só chamar a Adriana. é só chamar. Tem o link do WhatsApp. Irmã Adriana. Rayane, você, Rayane. Diz aí, eu Roca. não posso perder a oportunidade. RR Imóveis projetados. Vamos lá. Bom, como eu falei, o meu, né? Meu Instagram pessoal, eu quase não apareço, gente, mas é Rayane.dantas. E o do meu esposo, tá? Doutor Sandro Ataíde, implantodontista, segue lá também. Eu recomendo, doutor Sandro, viu? Ah, eu Meu quero fazer dentista também um top. merchan.
esposo. Vamos Olha, abençoar os ele esposos. trabalha com câmaras frigoríficas. Você que deseja montar o seu negócio, um restaurante, a gente trabalha com câmaras frigoríficas. Entre em contato com a gente. A empresa é MSD Refrigeração. Tchau, gente. Boa noite. Graça e paz. Até a próxima. Eu não vou fazer o teu Marco Pastor tem que ser um programa todo, que ele é um monte de coisa. Bem, como eu já falei, sou corretora de imóveis. Se você estiver em busca do imóvel, de comprar o seu imóvel, é só me seguir, Dalila Santos F. @DalilaSantosF. Iniciando a nova né? carreira de influencer. Lembrando, o influencia aí. É para você que é empreendedora e quer se inserir, quer conhecer um pouco mais, quer aprender como lidar com as redes sociais e se tornar conhecido. Hoje eu falei para uma corretora que conhecimento é poder, conhecimento é venda. Então, se você quer bombar nas redes sociais, entra aí no Influencia aí. Vem. Vem, gente. Vem que a gente Obrigada, tem gente. um time. Boa noite, até a próxima.